E no episódio de hoje, eu já vou começar passando aqui um protetor solar, porque eu trouxe aqui ninguém menos do que a mãe de Fernanda, correto? E E, Beatriz. e de Beatriz, que ela é a presidente da SBDRN, a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Norte. Doutora Bárbara Carriço, que vai falar sobre o Dezembro Laranja e a prevenção que salva do câncer de pele. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Eu tô passando real, viu? Ó, vou passar E aqui eu um estou pouquinho. gostando disso. Vou passar só um pouquinho aqui, porque eu não quero ficar com a cara toda branca no meio do podcast. Mas, ó, é real, é pra gente se cuidar. Só um pouquinho. O Matheus também tá aqui do lado. Vai passar o dele também, né, Matheus? E essa campanha é interessante, porque nós começamos esse trabalho aqui de podcast. Era um projeto pessoal, mas eu pensei, por que que eu tô fazendo isso? Se não pra levar uma mensagem bacana e ajudar as pessoas, né? E foi uma conexão incrível que a gente fez através da Isadora Assunção. Obrigado, Isa, que apresentou a doutora Bárbara. E a gente está aqui hoje para entregar essa mensagem tão bonita. Mas antes de começar, eu queria entender um pouquinho da tua história e saber o que foi que te levou a escolher a dermatologia em primeiro lugar. Pois é. Eu desde sempre dizia que queria ser médica. Não tem ninguém médico na minha família. Mas meu avô, que é do Seridó, aquele pessoa branca, né, de pele muito branca, que sofreu muito no sol e teve câncer de pele também. E isso sempre ficou ali no meu radar, né? Então, quando eu comecei a medicina, uma das possibilidades que me interessavam já era a dermatologia. Então, quando eu fui mesmo como estudante na dermatologia, ali eu me encontrei, porque eu vi que era um lugar incrível, que eu podia desenvolver muitas áreas dentro da dermatologia clínica, cirúrgica, né, a parte estética também. Então hoje é uma grande realização e o que me motivou inicialmente foi justamente essa questão do meu avô ter tido ali, ter passado, né, sentido na pele os efeitos do sol, Literalmente, né? literalmente. Qual o nome dele? É José. O vô José. E como era a tua relação com ele? Na verdade, eu tinha pouco contato, porque meu pai é geólogo e a gente viajou muito ao longo da vida, assim, eu na infância, né. Então, a gente via mais nas épocas de férias e era aquele avô muito querido. Ah, mas isso já é muito bom, né? Sim, Já é muito bom. Eu tive pouco contato com meu vô, porque ele também faleceu, enfim, precocemente, mas eu tenho boas lembranças, acho que é o que importa, né? sim. E fala um pouquinho sobre a tua trajetória até chegar à presidência da SBD. Então eu fiz a dermatologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né. Para ser dermatologista, a gente precisa fazer medicina, 6 anos, mais a residência em dermatologia, que são 3 anos. E desde então eu fiquei como, professora colaboradora na universidade, numa área justamente nessa parte de dermatoscopia e câncer de pele. Eh, Sempre muito empolgada e interessada junto aos colegas dermatologistas para educação médica continuada, né, ou seja, a gente continuar se capacitando mesmo após a saída da residência, a saída da faculdade. E além disso, divulgar, né, socialmente a importância do dermatologista, como um médico chave no tratamento da pele, do cabelo e das unhas. Porque por incrível que pareça, algumas pessoas, não sabem que o dermatologista é médico e que a gente cuida de tudo isso. É sério? É sério, é sério. Existe até uma pesquisa recente, um censo, né, dermatológico que foi feito e para nossa surpresa algumas pessoas desconhecem. Tanto é que há uma confusão hoje em dia em quem cuida da pele, em quem, por exemplo, o tricologista, algumas pessoas não entendem que é o dermatologista, né, que é o que cuida do cabelo. Então, é até interessante para a gente fortalecer isso. Então, o médico dermatologista é a especialidade médica que cuida do cabelo, da pele e das unhas, mais de 3.000 doenças dermatológicas e também da parte estética, né, da cosmetria. Então é uma especialidade bem ampla e muito, assim, querida, né, pelos dermatologistas, porque a gente consegue fazer a diferença, né, isso me motiva, fazer a diferença na vida das pessoas.
O que eu percebo é que existe essa tendência do dermato, a dermato, sempre pro lado da estética. É tanto que quando alguém me pede recomendação, eu pergunto: "É doença ou é estética?". É, isso é uma coisa mais atual, mas que a formação do médico dermatologista, ela é completa. Então ele vai estar Ela fazendo engloba ali tudo. engloba tudo. E isso eu acho interessante, porque, assim, acontece muito comigo. O paciente vem para fazer um botox, por exemplo. Eu vou examinar a pele dela. E às vezes a gente acha ali uma lesão suspeita de câncer, a gente vai não negligenciar isso. Então, às vezes a pessoa que foi para outro profissional, às vezes pode perder tempo, né, de não ter oportunidade de ter a sua pele examinada. É verdade. É, Isso é incrível. Que você faz um botox, por exemplo, nada contra, eu já fiz sim. botox com muitas odontos e muitas esteticistas, mas elas não têm essa visão clínica É. da pele, é verdade. Mas pelo que você falou, assim, a gente conversa com você, essa menina calma ali, eu fiquei tentando encontrar onde foi essa raiz dessa liderança, mas a gente já tem a resposta, foi acadêmica, né. Acho que sim, acho que sim. Digo que eu sempre fui nerd, né, nesse sentido. Ah, é? É, Nerd de cadeira da frente. é isso. É. Mas eu acho também, assim, por incrível que pareça, me motiva, enfrentar certos desafios. Para mim, estar num cargo de liderança, falar, por exemplo, num podcast desse, é, de certa forma, um desafio, eh, me comunicar melhor, né, então a gente quer sempre melhorar. E eu que no passado me considerava uma pessoa mais calada, mais tímida, e isso é para mim um enfrentamento e uma conquista. Eu sei, eu entendo, né, que é tirar um pouquinho você da zona de conforto ali do consultório, colocar uma câmera com a luz forte como tá aqui na sua cara, vai dizer: "Vamos lá, vamos mostrar". Mas uma coisa que minha mãe sempre dizia, sabe, minha mãe ela é uma inspiração pra mim em muitos aspectos, mas ela sempre cuidou de muitas crianças, ela cuidava de um projeto social no meu interior, e ele culminou num ponto que tinha 400 crianças. Então ela alimentava, educava, enfim, era uma equipe muito grande. Ela tem muita ajuda, mas ela foi a pessoa que encabeçou isso. E eu sempre perguntava: "Mas mãe, como é que a gente vai fazer? Como é que você sabe quem é que vai dar certo?" Porque nem sempre dava certo. Às vezes saía um criminoso, às vezes alguém era preso, o menino crescia, ficava maior de idade e acontecia alguma coisa. Aí ela dizia: "A gente nunca vai saber. A gente precisa entender que todos podem ser aquele que a gente vai salvar e a gente precisa tratar todos por igual, porque a gente vai conseguir salvar um, a gente só precisa salvar um". E é isso que me motiva hoje a estar com você aqui, porque a gente precisa entregar essa mensagem para um. Se a gente conseguir salvar uma pessoa do câncer de pele, fazer uma pessoa usar protetor solar, a Já gente já temos, cumpriu o dever cumprido aqui hoje. o dever cumprido. Aí, além do vô José, a parte de maternidade, Maria Fernanda e Beatriz, elas te ajudaram, assim, a mudar essa forma de pensar ou mudar a forma de olhar para a saúde da pele de forma mais especial? A minha primeira filha, né, ela tem 21 anos hoje, então eu tive ela bem na idade que ela está hoje, na verdade, no início da faculdade. Então acho que o grande ela me impulsionou muito a ter assim, um nível de responsabilidade enorme, né, de cumprir, de fazer o que precisa ser feito. Então, enquanto outras pessoas estavam ali ainda no início da faculdade, ainda um pouco mais imaturos para algumas questões, eu tive que amadurecer muito rápido com a maternidade, e eu acho que isso foi muito importante para mim. Então, assim, eu não perdi tempo. Eu sempre quis buscar, aprender muitas coisas, né, crescer profissionalmente também. E a experiência de mãe, isso, ajuda muito dentro da medicina, né, porque você tem uma vivência prática do dia a dia, sem dúvida. E agora com a pequenininha, né, começando tudo de novo 20 anos depois, tô reaprendendo várias coisas, num outro momento de vida, né, de mais maturidade ainda, então eu tô curtindo muito essa nova fase. Então sempre é uma bênção, né, filho é bênção, e nesse sentido, eu me sinto muito feliz por ter essa oportunidade. Interessante, né. Essa coisa de ser mãe te ajuda a, enfim, a amadurecer e buscar essa evolução. Mas realmente você ter filho muito jovem deve ser um salto gigantesco, né, Eu acho que sim. de amadurecimento.
gigante. Aí já agora a Beatriz veio numa fase completamente mais relax. Eu acho que quando a pessoa tem o primeiro filho, eu não sou pai ainda, né? Eu me preocuparia em como não matar a criança no primeiro ano, porque eu acho que é muito frágil. Gente, eu não consigo pegar em bebê, cara. Mas depois, eu acho que no segundo já tá tudo. Não, ok, ela é assim mesmo. É. Meu sobrinho, uma vez, ele tava engasgado. Nossa, cara. Pensei que ia crescer e morrer. Eu falei, pronto. Mas É. aí, a mãe que já tinha tido A dois, né? experiência. Disse assim: ah, bateu ali, tava tudo ótimo. Tudo fácil. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos começar a falar de sol? Vamos. Vamos. Eu amo sol, não vou mentir. Gosto de frio, gosto de viajar para lugar frio, gosto. Mas eu amo ficar assim, quarando no sol e tirar um cochilo no sol. Você acha que existe essa relação emocional do brasileiro com o sol? Ou é só minha? Não, eu acredito que sim. Há uma cultura, né, da pele bronzeada, da felicidade que o sol traz, e sem dúvida, a gente mora na cidade do sol. A gente tem sol o ano inteiro, né? Isso traz uma vitalidade, né? Uma coisa positiva mesmo. A questão é a gente ter uma exposição ao sol de forma mais consciente, sabendo os malefícios que a radiação ultravioleta pode trazer, tanto do ponto de vista de uma queimadura solar, né, mais pontual, como esse dano solar cumulativo ao longo de toda a vida, aumentando aí o risco individual de ter câncer de pele, por exemplo. Sem falar outras questões que podem até, eh, vamos dizer assim, preocupar mais as pessoas. Por exemplo, o fotoenvelhecimento. Então, envelhecer, Hum, o sol envelhece. ponto. Ponto. Não quer envelhecer, se resguarde do sol. Né? O pessoal fala assim: ah, da sua pele, a dermatologista sempre tem pele boa. Talvez um dos motivos seja a gente ter esse conhecimento de que precisa se proteger do sol ao longo da vida, né? Então, isso faz bastante diferença. Aí, isso significa ficar na sombra. Várias estratégias para não deixar o sol, a radiação solar interagir com a sua pele diretamente. Seja se proteger em horários que a radiação está maior, por exemplo, ali de. Tradicionalmente a gente fala de 9 da manhã a 3 da tarde, mas aqui em Natal, por exemplo, a nossa região, no Rio Grande do Norte como um todo, né? eh, Se a gente for observar, principalmente essa época do ano, já amanhece muito cedo. Então, ali 7 da manhã, o nível de radiação ultravioleta já está moderado a alto. E ali você já tem que se proteger. Então, que proteções são essas? Ficar numa sombra, não sair no sol é uma delas. Usar roupas, proteção física que, né, a maior parte do corpo esteja coberta. Óculos, Usar um o bonezinho. boné, o protetor solar, que é uma estratégia muito importante nessa parte de proteção. Eh, Enfim, algumas dessas estratégias aí combinadas para que, você não tenha o risco, né, de ter a pele danificada pelo sol. Uma coisa que eu comecei a observar, eu gosto de correr de manhã. E eu, tipo, corro entre 5h30, 6 horas da manhã. E agora tá nascendo muito cedo. Tipo, eu tô chegando às vezes de 6 da manhã em casa, parece que já são 9. É É isso, incrível. é. Eu até gosto de mostrar naquele aplicativo do celular que mostra a temperatura, a gente tem ali um gráfico de radiação ultravioleta. E aí ele mostra mais ou menos como é que estava a radiação a cada momento do dia. E se você olhar agora Natal, essa época do ano, 7 horas da manhã já está acima de 3, que já seria obrigatório o uso do protetor solar. Agora tá 10. Então, é extremo. 10 é o extremo. É, E vai 10, chegar a 11, 11. isso, 11, 10, 11, 12 é extremo. Aí às vezes eu tô com meu relógio em casa, e aí esse relógio que é digital, né? E aí do nada ele muda sozinho a tela, ele fica mudando. E ele Hum, muda para o rádio UV, para os raios UV. E ele muda geralmente entre 11 e meio-dia, ele muda para me mostrar os raios UV. para lhe Acho que é para me lembrar lembrar. que você precisa passar protetor caso você vá ficar exposto, né, nesse horário. Mas esse gráfico que aumenta consideravelmente ali em torno de meio-dia, 11 da manhã, como agora, né? eh, Ele é em relação à radiação UVB, que é aqui quando a gente tem um protetor solar ali, FPS 30, 50, ele está sendo o grau de proteção contra a radiação UVB. Mas existe outras radiações, como a radiação UVA,
que ela é constante e alta do nascer do sol ao pôr do sol. Então a gente precisa, por isso que o dermatologista fala que você tem que estar sempre protegido com o protetor solar, independente do horário, né? Mas é lógico que nesse horário de pico de radiação ultravioleta, você tem que intensificar os cuidados. E mesmo dentro de casa, tem que usar o protetor solar. Olha, se a pessoa tem um ambiente que a janela, né, passa luz, num lugar mais ensolarado, aí realmente é o recomendado. Mas não há essa recomendação formal de usar protetor solar dentro de casa. Ele é para radiação quando a pessoa está externo mesmo. Até porque o custo do protetor solar, se a gente for usar generosamente todos os dias como ele deve ser, ah, não fica tão, né, fácil para algumas pessoas usar o protetor solar todos os dias. Então a gente vai usar, ficar na sombra, ficar resguardado em casa, não vai precisar usar o protetor. Entendi, perfeito. Qual que é o maior... Eu já vou até dar um viés aqui. Eu sempre escuto falar que a gente precisa passar, tipo, 20 minutos no sol por dia, Hum. por causa da vitamina D. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Por quê? A recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda a exposição solar intencional para a produção de vitamina D. A nossa exposição do dia a dia habitual, às vezes de um dorso da mão que fica no volante, o que fica, né, enfim, uma pequena exposição já seria suficiente para produzir essa vitamina. Então, assim, existem grupos como idosos ou regiões que, por exemplo, só é neve, não tem sol durante vários meses. Aí a gente precisa ter mais atenção à vitamina D. Mas no nosso caso, a gente mora num lugar muito ensolarado. Então, inevitavelmente, a gente vai estar produzindo essa vitamina D sem precisar, obrigatoriamente, estar se expondo para isso. E existem pessoas que, mesmo muito expostas, fazendo aquele banho de sol para fazer vitamina D, não vão ter vitamina D alta, porque vão ter algum mecanismo interno de dificuldade dessa produção, e aí a reposição se impõe. Então, hoje em dia, a gente recomenda que os grupos de risco, principalmente, né, idosos e outras questões, façam a dosagem da vitamina. Se estiver baixa, a gente vai repor o comprimido. E não precisa ir para o sol para ativar, ela já fica prontinha. E evitar essa exposição intencional para a fabricação de vitamina D. Não faz sentido porque a radiação UVB, o pico para produzir vitamina D, também é o pico de radiação para fazer câncer de pele. Então você vai ter as duas coisas. Vai ter mais vitamina D e mais câncer de pele. É um risco, né? E é um mito também, porque muita gente acredita nisso, viu? Isso é. E justifica, né, a exposição ao sol por conta disso. Até quando eu tive minha bebê, a médica falou, foi banhozinho, umas 5 meses, 6 horas, fique 5 minutinhos com ela. Mas ali é um banho de sol mais para a questão da bilirrubina, da icterícia, normalmente, né? Não tá Não. enrolando. E não precisa. Hoje em dia até não tem essa recomendação, mas atualmente. Em caso de recém-nascido, né? Porque quando há uma necessidade de fototerapia, eles vão fazer a fototerapia mesmo, hospitalar, né? Vamos dizer. É porque quando eu saí lá, eu já saí com a listinha. Inclusive, na listinha de coisas que eu comprar era vitamina D pra dar. Isso, eles já repõem. Já repõem no primeiro ano sempre. Não precisa ter mais banho de sol para isso. Perfeito. Obrigado aqui a Matheus que trouxe a dúvida sobre o recém-nascido. Vocês não ouviram, porque ele tá sem microfone, mas... Hein, que bom. Se a gente fosse falar um pouquinho sobre Dezembro Laranja, né? O que é o Dezembro Laranja? O Dezembro Laranja é uma campanha realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia já há muitos anos, há mais de 10 anos, e que visa conscientizar a população sobre o câncer de pele, né? Levar essa informação de como se proteger, de como reconhecer um câncer de pele, né? E os malefícios que a radiação ultravioleta faz na pele. Então, embora de janeiro a dezembro, durante todo o ano, a gente precise se proteger, a gente escolhe esse mês de dezembro para falar mais sobre esse assunto, até porque coincide com a época do verão, com a época que as pessoas ficam mais expostas, né? Aqui, por exemplo, na nossa região tem o veraneio, né? Então as pessoas se mudam para a praia. Então é um momento para a gente reforçar os cuidados. Perfeito. Eu ouvi você falar uma frase que me chama a atenção. Você fala que é a conscientização do câncer. Não, você não falou prevenção do câncer. Por quê? O desconhecimento sobre a doença é muito grande.
É, as pessoas não conseguem reconhecer um câncer de pele, na maioria das vezes, e a gente tem vários tipos de câncer de pele. A gente tem um câncer de pele que a gente chama carcinoma, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular. Esses são mais frequentes e estão relacionados diretamente à exposição cumulativa ao sol. Então, aquele sol que a pessoa pegou desde a infância, ao longo de toda a vida, e em algum momento aquilo estimula a produção do câncer de pele. E existe um outro tipo de câncer de pele que se chama melanoma, que é uma condição mais séria e que há um grande desconhecimento da população. Então, as pessoas demoram muito para procurar ajuda porque nem sabem que existe. E não consegue reconhecer, óbvio que ela não sabe que existe, né? Eu não sabia, até agora eu ouvi essa palavra. É. Eu já ouvi, mas eu nunca soube. Então, o melanoma, ele é um câncer de pele que vem do melanócito, que é aquela célula que produz o pigmento da nossa pele. Então, quando ele começa a ter uma mutação e se proliferar de forma desordenada, surge o melanoma. E uma curiosidade em relação a esse câncer é que algumas pessoas pensam assim, eu tenho um sinal que está crescendo escondido, por exemplo, numa área coberta, por exemplo, na área da sunga. E não se preocupa, porque fala, esse sinal não pega sol, então ele não é perigoso. E no melanoma, ele pode surgir em qualquer local do corpo. No couro cabeludo, na palma da mão, na sola do pé, em áreas cobertas, né, que nunca pegaram sol, mas que tem esse melanócito, que é essa célula que faz o pigmento. Então, mesmo em áreas não expostas ao sol, ele pode surgir. Isso é um desconhecimento das pessoas de não procurar ajuda. Perfeito. Eu ia perguntar o que é câncer, mas você acabou de dizer, né? Que é esse crescimento desordenado da célula. Isso. Exatamente. Quando a gente fala em relação ao câncer de pele, a gente tem duas células principais, que é o melanócito, que vai dar o melanoma, e o queratinócito, que vai dar os outros tipos de tumores, que é os carcinomas, né? São essas duas células principais. Quando elas crescem de forma desordenada, vai surgir o câncer de pele. E como que uma pessoa reconhece isso na prática? Que essa é uma dúvida bem comum. Boa pergunta. Normalmente é uma ferida que não cicatriza, no caso de um carcinoma. Então, uma feridinha que está ali mais de mês e não melhorou, que pode se confundir com outras condições de pele mais até banais, né? A pessoa precisa procurar um dermatologista para ver. No melanoma, ele surge como uma pinta nova, um sinal novo que está crescendo ou que está modificando, ou mesmo de um sinal que ele já tinha, mas que começou a ficar diferente. Então, isso precisa ser reconhecido pela pessoa e buscado a ajuda do dermatologista. Ele aparece no rosto? Aparece em qualquer local do corpo. Então, vou fazer a consulta online agora. Estamos aqui, se você estiver em casa, abre agora o YouTube, tá? Para o carro, sai do Spotify. Estou aqui fazendo agora consulta. Consegue? Ou precisa de algum aparelho? Então, na dermatologia, a gente não consegue dar essa olhadinha. Que é muito comum o pessoal pedir isso. Graças a Deus. Eu já saí daqui menos assustado. Não, então, o dermatoscópio é uma ferramenta fundamental para a gente dar o diagnóstico do câncer de pele. Então, a gente fala de forma geral para as pessoas, se você tiver uma ferida que não cicatriza, um sinal novo que está crescendo, é para você ir para o dermatologista vai lhe examinar, vai olhar com o dermatoscópio para dizer se aquele sinal é ou não perigoso, se precisa ou não biópsia. Vou marcar minha consulta, para a gente saber. Uma coisa que, mais uma vez, voltando para a palavra que você usou para definir a campanha, que é a campanha de conscientização do câncer. Eu entendi que é porque o propósito é você conscientizar, né? Ou seja, você previne e você pega quem já tem, né? Para a pessoa perceber que tem, né? Tanto que o slogan, né? A parte principal da campanha desse ano remete ao autocuidado. Que a pessoa tem que ter uma autorresponsabilidade de se examinar, de fazer o seu autoexame e de perceber se existe alguma mancha de pele, alguma coisa que está diferente ou crescendo. Tipo uma novidade ali que apareceu. Isso. Se você, Um sinalzinho preto você seria tem isso? um sinalzinho preto ou um sinal de qualquer cor. Não, existe câncer de pele também sem ser preto, né? Vamos dizer assim. Sim. O que a gente fala é o seguinte, o autoexame, que é você se olhar, ou pedir ajuda de algum familiar, por exemplo, nas costas que você não consegue ver com facilidade. Isso é uma forma de autocuidado, né? Então, você primeiro se olhar,
ter esse hábito de fazer isso com frequência, e aí você vai perceber se houver o surgimento de um sinal novo, de uma mancha diferente, e ficando na dúvida, buscar o dermatologista. Existe algum exame que avalia a pele e o corpo inteiro? Então, o dermatologista, ele vai olhar de forma clínica toda a pele, ele vai examinar a pessoa como um todo. Usando o dermatoscópio, a gente vai ter informações adicionais de que lesões podem ser suspeitas. De uma forma mais detalhada e para aqueles pacientes de mais alto risco de câncer, então vamos lá, quem é essa pessoa de alto risco? Uma pessoa Hum, com pele muito clara, que teve muita queimadura de sol na infância, que tem já muitas pintas, que fica difícil dela saber reconhecer todas as suas pintas só se olhando, né? Ou que já teve um câncer de pele na família ou na própria pessoa, esse grupo de pessoas a gente considera de alto risco. E aí esse grupo merece uma avaliação mais detalhada da pele. Então existe um exame que a gente chama de mapeamento corporal, que a gente faz hum, fotos do corpo inteiro e faz a foto microscópica também com o que a gente vê na dermatoscopia, para justamente flagrar alguma mudança nesse sinal, que seria a forma mais precoce de diagnosticar um câncer de pele. Então, a lesão nova que surgiu, a gente vai ver pela comparação das fotos ao longo do tempo, e a mudança de algum sinal suspeito num contexto de uma pessoa de alto risco. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, mais precoce foi esse diagnóstico. Isso não é diferente de nenhum outro câncer, né? A gente vê aí no outubro rosa, no novembro azul, e sempre o diagnóstico precoce é a chave, né? No câncer de pele não é diferente. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de cura com uma cirurgia simples é altíssima, mas o cenário oposto, né, quando você deixa muito tempo aquela lesão, mesmo sendo uma pinta pequena, de poucos milímetros, ela pode sim, no contexto do melanoma, inclusive, dar metástase e ser até risco de morte, né? Então, incrível. Voltando um pouquinho para esse exame, você faz esse exame aqui em Natal? faço, faço sim. É um exame minucioso, né? Assim, poucas pessoas fazem, talvez ele é um pouco mais trabalhoso em relação a fazer essa análise individual de cada pinta, mas eu considero um exame muito importante no contexto do paciente que tem um risco maior de câncer e indicado nesse grupo de pacientes. Perfeito. Se a gente fosse falar, porque assim, eu tô preso ainda encapsulado lá no conceito, né? Porque a gente fez uma entrevista com o Dr. Biratã, que ele é mastologista, e ele falou que, em tese, não se previne câncer de mama. Assim, claro, você tem que ter um estilo de vida saudável, vai te ajudar ali a desempilhar alguns fatores. Uhum, Mas que a campanha ela é muito mais para você descobrir precocemente. No caso do isso. câncer de pele, a gente consegue prevenir? Existe um fator que é modificável na questão do câncer de pele, que é a exposição ao sol. Então, se você, por exemplo, não pode modificar a sua genética, a sua cor da pele, né? Mas você pode não fazer uma queimadura de sol na infância, você pode ter uma exposição menor ou uma exposição protegida. Isso vai diminuir substancialmente o risco de câncer de pele, dele surgir, né? Então, por exemplo, eh, câmera de bronzeamento artificial. Hoje em dia é proibido no Brasil, embora a gente saiba que É exista. sério, É sério, é proibido? proibido. E existem, né, alguns locais que você faz isso de forma Lá clandestina. no bairro tem Me propaganda. passa o endereço, brincando. Então, aquelas lâmpadas de radiação que faz o bronzeamento artificial, aquilo ali aumenta muito o risco de câncer de pele, mas muito mesmo. A exposição também, como o pessoal faz naquelas lajes, né, aquela marquinha de fita que às vezes é desejada por algumas mulheres, né, no verão, aquilo ali aumenta muito o risco de câncer de pele. E a exposição mesmo sem proteção. Então, o dermatologista que vê a pessoa se bronzeando na praia, ele fica assim horrorizado. Por quê? Porque toda vida que a gente bronzeia, a gente já pode ter feito um câncer de pele. Nossa O que É. senhora! Porque o que que é bronzear? É É uma queimar. dentro da sua capacidade de produzir melanina, porque a gente sabe, por exemplo, tem uma pessoa negra que vai produzir mais melanina, uma pessoa ruiva vai produzir muito pouco. Entendi. O pigmento melanina é produzido por essa célula melanócito, e esse pigmento forma como um guarda-chuva, como um capuz,
em cima do núcleo da célula da pele para proteger justamente contra as mutações que são induzidas pela radiação solar. Então, quando a gente bronzeia, é como se o nosso corpo estivesse dizendo, peraí, eu vou produzir o máximo de pigmento da minha capacidade, que eu posso, para tentar proteger esse núcleo da célula para ele não virar câncer. Nossa, que interessante. Eu pensei É. que era uma queimadura. A gente tá Não. levando o corpo ao limite. Está levando o corpo ao limite. E a gente tem mecanismos internos de essa célula sofreu mutação, ela começou a querer se multiplicar para virar um câncer, aí a gente tem mecanismos de defesa internos, células que vão ali rastreando aquilo, patrulhando, né, essa situação, e destroem essa célula antes que ela vire câncer. Então, todo dia que a pessoa ficou estatalado no sol, bronzeando, ele botou à prova os seus mecanismos de defesa. E algumas vezes isso escapa, por isso que a gente vê cada vez mais pacientes jovens até tendo câncer de pele. Daí eu consigo Ou trazer seja- um exemplo da família. Minha tia viveu na época dos anos 90, 80, também com bronze, o auge, ela ia pra praia de 6 da manhã, saia de meio-dia. E ficava lá. Hoje, isso aqui dela tem um triângulo vermelho. Ela é toda branca, mas Isso. essa pele dela aqui não fica mais clara. É como se ela tivesse sempre bronzeada. É. No peito. Eu digo que quando a pessoa tem uma poiquilodermia solar, que é essa vermelhidão do peito, né, que é um dano solar crônico, ela ainda está no lucro porque o corpo conseguiu fazer, ficou só nessa alteração. Que é o quê? O que pode acontecer quando você se expõe cronicamente ao sol, né? Bronzeando e sem proteção? Sua pele vai envelhecer, vai ficar mais grossa, vai ficar com rugas, vai ficar avermelhada com essa que a gente chama poiquilodermia. Não sei se você já viu que algumas pessoas têm no pescoço, assim, parece ter uma bola branca aqui. Eu já percebi alguns pacientes de cirurgia plástica que elas estavam lá na mesa para serem sondadas e tal. Eu filmava muita cirurgia plástica, hoje eu tô filmando menos. Mas eu via esse triângulo aqui e eu já comecei, eu falei, meu Deus, eu vou ficar assim. Eu já comecei protetor solar aqui no pescoço em casa, ó. Aí eu vou fazer meu skincare de noite pra dormir, que eu vou passar creme no rosto. Eu passo creme no rosto e E colo, cubro aqui isso. o pescoço, a nuca, vou pra tudo aqui. Até É. o couro cabeludo, às vezes eu... Aí a gente vê muito esse movimento dos adolescentes, até pessoas em geral, né? Querendo um skincare super elaborado, com 1000 passos, né? Ah, isso é bom, né? É bom, porém, o principal a pessoa não quer usar, que é o protetor solar. Era isso que eu ia perguntar, assim... Se Perdão. fosse escolher um produto anti-idade, Protetor solar. protetor solar, disparado. O 01, passa esse que já fez muito. É. Era isso que eu ia perguntar, assim. O protetor solar é esse herói mesmo? Ou existem outras coisas que a gente pode usar? Mas aí você já respondeu, né? Eu sou suspeita. O dermato vai ter sempre né, colocar ali num ponto de destaque o protetor solar, porque realmente faz diferença. Doutora, e criança? Ela pode usar todos os dias o protetor solar? Então, normalmente as crianças elas só podem usar protetor a partir dos 6 meses de idade. Antes disso, não é permitido. A proteção física vai ser mais adequada. Lógico que você não vai levar um bebê muito pequeno para uma beira de praia, né? Assim, vai ficar muito exposto. Dependendo do horário, não é recomendado, porque há o risco também de desidratação, de outras questões. Mas a criança, você vai preferir produtos protetor solar que tenha lá a chamada que é infantil, porque foi um produto formulado e preparado para essa faixa, né, pediátrica. A gente prefere os protetores minerais, né, os protetores físicos, que vão ter menos risco de você absorver alguns produtos, filtros químicos, algumas substâncias que podem induzir ao desenvolvimento de alergias. Então, nesse contexto da infância, a roupinha de proteção, o chapéuzinho, né? Hoje em dia a gente vê muito isso na praia, as crianças mais protegidas, o protetor físico e somente a partir dos 6 meses de idade. Perfeito. Agora vem cá. Entre homem e mulher, quem é que tem mais câncer de pele? Agora você me pegou. Não, assim, o câncer de pele é muito frequente, tanto nos homens quanto nas mulheres, mas eu acredito que talvez nos homens tenha uma estatística maior para a questão laboral mesmo, as pessoas que se expõem Porque eu sei que você vai procurar uma informação científica, porque você é muito acadêmica, mas a impressão que eu tenho é que o homem se cuida menos. Não, isso é fato. Isso é fato, realmente. No contexto da pessoa que vem ao dermatologista, é muito mais frequente a mulher querer se cuidar.
Com de certeza. longe. Né? Assim, é um desafio para o dermatologista fazer um homem usar um protetor solar, principalmente diariamente. Contudo, a mulher é que vai lá no bronzeamento, botar a fitinha e ficar lá É, quarando no sol. é. Eu digo que se a pessoa tem uma boa dermatologista que possa passar informações seguras, né? E o conhecimento muda muito isso, porque às vezes a pessoa faz algo por desconhecer mesmo, achar que aquilo não vai trazer um malefício para ela. Então, quando eu falo que a queimadura de sol, aquela que faz bolha, que despela a pele, as pessoas acham isso super banal, né? Assim, vai um passeio de barco, um veraneio, fica ali despelando. A queimadura de sol dessa forma intensa, que forma bolha, aumenta o risco de ter melanoma na idade adulta. Então, assim, precisa ser evitado, né? Então, a gente tem que levar essa informação. Boa, gostei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo agora. Você vai, por favor, você vai dar 2 recados. Primeiro recadinho é para os menininhos, os meninos que não se cuidam. Sua câmera é essa. Qual é o recado que você deixa para os homens que não usam protetor solar? Assim, do fundo do coração. Então, os homens precisam usar protetor solar. Já passou a época de vocês não se cuidarem. Precisam ter desenvolver esse autocuidado. Né? Lembrar de passar o protetor solar, por exemplo, nas orelhas, na área se tiver calva, porque aumenta muito o risco de câncer de pele nessas regiões. Então, não é uma coisa que não vai acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa que se expõe ao sol. E o hábito de usar o protetor solar, ele pode ser desenvolvido facilmente, principalmente se você for para um dermatologista que vai orientar bons produtos, produtos que sejam agradáveis para você usar. Não vai ter desculpa de ficar com o rosto branco, que a barba vai ficar suja de protetor. Então, a gente vai ter produtos adequados para o homem usar e usar todo dia o protetor solar. E eu digo mais, se você é pai, meu amigo, ou se você tem alguém que você convive, que você ama, você quer passar mais de 10 anos perto dessa pessoa, passa por ela. Isso. Ótimo, gostei. Boa, né? Agora um recadinho para as meninas. A gente vai piorar um pouquinho a situação, certo? Hum, Aquela menina que a gente não vai conseguir convencer ela de não fazer bronzeamento, ela vai fazer. A gente vai dizer que não e ela vai fazer porque ela tá com a marquinha, tá com café com leite no braço, ou a perna tá duas cores. Porque às vezes ela vai só para igualar, né? Vamos dizer? vai, Né? Ela não tem vai nem isso. para ficar preta né, no sol, ela quer só para não ficar. Ela vai porque ela quer ir e não importa o que a gente diga. Então, qual o recado que a gente deixa para ela para amenizar? Hum. Seja muito bem-vinda. Em breve você vai ser minha paciente do consultório. Minha Nossa Senhora. Não, brincadeira. Mas não, Olha, praga de mãe pega. Praga de mãe pega, viu? não, assim, a Não gente é tem que não é de ter. Mérica, não, é de mãe. A mãe de Maria Fernanda de Beatriz. Praga de mãe pega, tem que ter. Eu Tem tenho que que ter ser, eu medo. tenho que ser bem sincera, assim, em relação ao quê? Quais são o que eu mais escuto no consultório? E se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria feito diferente no passado. Então, o arrependimento que as pessoas com mais idade, que são de uma geração que se expuseram muito ao sol sem proteção, é grande. Não só em relação à possibilidade de ter um câncer de pele, que já seria uma coisa super séria, mas do envelhecimento geral causado pela exposição crônica ao sol. Então, não tem problema. É uma escolha. Todo mundo tem a escolha de se proteger ou não. E vai assumir as consequências dessas escolhas. Né? Então, esse é o recado. Aí eu vou complementar aqui com o meu veneno. Se você quer não envelhecer 10 anos em um, querida, qual é o produto que é o maior rejuvenescedor? O maior rejuvenescedor de todos os tempos, o protetor solar. Exatamente. Boa, essa daí. Acho que mulher a gente pega pela vaidade, sabia? É. Porque Mas por todo... isso que eu levei para esse lado. Em geral, eu já percebi isso, assim, principalmente adolescente. Adolescente não está preocupado com câncer, porque ele acha que nunca vai acontecer com ele. Ele está preocupado em envelhecer, né? E aí a gente ainda tem que levar uma informação séria, porque a gente concorre com a informação do TikTok, com a informação do blogueiro, que Muita fake na news. maioria das vezes não é verdadeira. Então hoje circula situações que o protetor solar faz mal, que não deve ser usado. Eu já vi. Pois é. Então, assim, é um desserviço, né, esse tipo de informação. Então, cabe a gente estar aqui levando a informação segura
dizendo que é necessário, né, esse cuidado com o sol. Existe uma diferença entre aqueles protetores mais caros e os mais baratos, assim? Qual que a gente deve escolher? A nossa legislação em relação ao uso a deixa eu só reformular. Seria tipo a fabricação e a venda? A Não, então, a formulação? a nossa legislação ela é muito rigorosa com os protetores solares. Então, qualquer protetor que você encontra numa prateleira de supermercado, na farmácia, em todas as marcas, eles devem ter uma qualidade mínima para entregar aquilo que está dizendo no rótulo. Então, eh, a gente vai recomendar protetor solar com FPS pelo menos 30 e qualquer marca. O que vai mudar em relação a nós dermatologistas, quando recomendamos um em detrimento de outro, é o conhecimento que a gente tem em relação à composição dos filtros, por exemplo, para cobrir radiações, as faixas de radiação ultravioleta de forma mais eficiente, a cosmética, a aceitabilidade daquele produto para um paciente. Por exemplo, quando eu falei, a pessoa tem uma pele oleosa, ou tem uma pele seca, ou quer um protetor com cor de base, que possibilidades de protetor eu vou inserir dentro daquela rotina para que a pessoa use de fato no dia a dia, que é o grande desafio, né? Você usar o protetor diariamente. Mas qualquer protetor pode ser usado. É muito mais uma indicação médica ali, né? É o caso que Sim, você falou de uma pediatria, por exemplo. É muito é. mais indicação do médico em si, e não Lógico, porque ele é pior ou é melhor, né? não, qualquer protetor que você usar na quantidade adequada e com o fator mínimo 30, vai estar Porque eu tô servindo. com uma aqui que eu não vou mostrar o rótulo, tá? Mas ele é um protetor, tá vendo? Ele é daquele que é da casa, Uhum, que você vai na farmácia e a farmácia ela tem uma linha de produção que ela deve, enfim, comprar pronto e mandar fazer rotular, que ele é mais barato. E eu comprei, sim, óbvio, porque era mais barato e ele vinha um kit com vários e tal, tem um combo ali. Então quer dizer que esse aqui tá ok. tá ok, mas aí tem os detalhes que o dermatologista vai prestar atenção. Por Ah, exemplo, sim. no rótulo, ele vai ter que tá dizendo aí que ele é resistente à água e ao suor, por exemplo. Pode ser que sim, pode Sim, ser que não. sim, Tem? tem. Então, ótimo. Por quê? Porque vamos dizer que você vai usar esse protetor para ir para a praia ou para fazer uma atividade física. Você vai suar, você vai ter que, né, mergulhar. Então, o protetor solar ele precisa ser adequado para essa situação. Já tem protetor muito bom, de cosmética, agradável, mas que não tem esse teste de imersão, esse teste de resistência à água e ao suor. Então, ele não vai servir para o contexto da pessoa ir para a praia. Então, nesse sentido, às vezes vai ter um mais adequado do que outro. Ou então a pessoa tem, quer um spray, quer um outro veículo, né? Ou seja, quer um veículo em gel, um veículo que seja mais fácil de Ah, pra aplicar. correr eu gosto de usar um bastão. Aí eu já paguei mais caro, comprei um importado porque eu gosto do bastão, porque ele não escorre no E isso, não olho. arde no olho. Aí eu passo ali ó, rapidinho, tchum, no carro mesmo. Tô indo pra Rota do Sol, passo. Isso. Ó o nome Rota do Sol. Pois é. Pai amado. Ainda bem que eu Agora você fui. vai pra Rota da Esteira. Agora eu vou pra Rota da Sombra, né, amigo? Então, na hora que a gente vai escolher um protetor solar, o dermatologista vai considerar várias coisas. Aonde você vai usar o protetor solar, para quem esse protetor vai ser usado, né, em que contexto. Mas o protetor bom é aquele que a gente usa. Não vale a pena Gostei. Não vale a pena você ter um protetor que se vence, ou então, assim, eu gosto muito de brincar, a quantidade importa, né? Você tá num veraneio, naquela casa de praia, com a família inteira e um tubo de protetor solar, e o veraneio acaba e o tubo tá lá pela metade. E a pessoa diz que Ninguém usou, usou. não, e diz que usou a família inteira, né? Ou seja, Nossa. não usou. Não usou, usou muito pouco. Muito pouco. Então, o protetor, às vezes o valor do protetor, comprar um mais barato, mas desde que você use diariamente e use na quantidade generosa, recomendada, é melhor do que você comprar um super caro e ficar economizando. O bom é aquele que a gente O usa. bom é aquele que a gente usa. O protetor Boa, bom é aquele que a gente usa. boa, boa. Eu tinha esse pensamento com dieta. Eu sempre dizia, dieta boa é aquela que você come. É aquela que você consegue comer. Não é Aham. aquela mirabolante que você não consegue, porque você Isso. tá na estrada, ou porque é muito difícil Não consegue acessar. cumprir, né? Isso. Falando um pouquinho sobre essa campanha, o que é que a SBDRN tem planejado aí para esse mês de dezembro? Então, a gente tem tradicionalmente um dia D de atendimento, que esse ano vai ser no segundo sábado do mês de dezembro. Onde a gente faz atendimento gratuito para a população. É feito também diversas cirurgias,
de câncer de pele diagnosticados nesse dia. Então, é um grande mutirão, tanto de rastreio mesmo, de check-up da pele para as pessoas, como de tratamento. As pessoas que vão para essa campanha, mesmo que não consiga fazer a sua cirurgia no dia, ela já tem a sua cirurgia agendada via SUS, então é uma oportunidade de a pessoa já tentar, né, começar o ano, vamos dizer assim, né, a campanha em dezembro, começar o ano tendo o seu check-up de pele feito e, eventualmente, se tiver alguma lesão suspeita, que seja resolvida. E além disso, Além muitas disso, presenças que você vai ter, então, né? a gente acaba levando a informação sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre o que é o câncer de pele, que é tão desconhecido para as pessoas, seja em aulas programadas ao longo do mês de dezembro, né, para, por exemplo, alguns segmentos da sociedade, policiais, bombeiros, algumas pessoas que têm uma exposição maior ao sol no seu dia a dia. A gente usa esses canais, né, como o podcast que a gente está aqui hoje, para que essa informação chegue para cada vez mais pessoas. Eu acho isso muito importante. E é um esforço, né, uma tarefa conjunta, tanto da diretoria da SPD, mas de todos os dermatologistas nesse mês de dezembro, para que essa mensagem seja levada para as pessoas. Incrível. Deve ser uma agenda muito cheia, né? Mês de dezembro para você. E coincide com a época do ano que nós dermatologistas deixamos todo mundo belos, né, para as festas de Natal e Ano Novo. Então, E mais bonitos. sempre uma demanda extra. Botox em dia, preenchimento em dia, aí vai ter que Check-up da pele em dia. check-up da pele em dia, Tudo campanha isso. Dezembro Laranja em Isso. dia. Eu tô vendo aqui agora que adorei teu brinco, que você tá com o cabelo muito assim escondido, assim, mas é bonito, adorei. Obrigada. Eu queria saber, assim, mais um pouquinho, voltando. Eu sei que a gente já falou o bloco de conexão, né? Mas você é mãe. E o bom é que tem esse gap de idades, né? Assim, quais os cuidados que você tem em casa com as meninas para protetor solar, por exemplo? Pois é. Santo de casa às vezes não faz milagre, né? Não, pelo amor de Deus. Adolescente às vezes dá um trabalho que é o que eu vejo no dia a dia também no meu consultório. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de estimular, de ser exemplo, né? Eu digo que a maternidade tem muito isso, assim, mesmo que a gente não consiga, eu acho que, principalmente o adolescente, enfim, a gente às vezes precisa aprender errando, né? Mas a mãe precisa ser o exemplo. Então, dou o exemplo e cobro a proteção, né? Dou o protetor solar, porque já é um meio caminho andado, mas não é fácil. A gente que é mãe na prática sabe que é um grande desafio. Uma dica que eu dou para as mães, por exemplo, assim, vai para um passeio na praia. Passa o protetor nas crianças em casa. A primeira passada em casa, com calma, porque você imagina uma criança na beira da praia vendo ali o mar, a areia, quer brincar, Já foi. vai ser aquela passada de protetor bem mal passada, né, ou bem rápida. Então, a primeira passada do protetor é em casa, no corpo todo, sem maiô, sem biquíni, para cobrir toda a pele. Aí leva a roupinha de proteção, porque a reaplicação a cada 2 horas é muito importante para manter a efetividade do protetor solar. Mergulhou, suou muito, precisa reaplicar. E o horário da praia, tipo assim, a gente que tem criança pequena, nem sempre é fácil a logística para sair de casa. Então, pega tudo, pega o brinquedo, pega, né, toda a equipe que vai para a praia, tudo. Até a gente conseguir chegar na praia, dá o horário pior, que é 10 horas da manhã. Não consegue cedinho, que seria o ideal antes do sol estar forte. Então, eu digo que o horário que o dermatologista mais gosta de ir para a praia é de 3, 4 horas da tarde, que a radiação solar só diminui, aí vem o pôr do sol, é um horário mais tranquilo e você vai ter menos essa preocupação de estar reaplicando o protetor solar. E se você demorar um pouquinho para chegar na praia, já ficou de noite, aí já tem que se antecipar de toda forma. Então, uma dica prática, né, que eu dou em relação a isso. Aí você falou em relação a reaplicar, né? Quando entra na água, que sai do mar, que vai reaplicar, pode passar em cima da água salgada? Pode. Ou tem que levar uma toalhinha para secar? Não, assim, existem alguns protetores que são feitos para usar nessa pele úmida. Eles vão ser Acho que esse aqui, talvez. eficientes até nessa situação, né, de pele molhada. Mas
pode secar um pouquinho, não precisa tomar um banho para passar de novo. Você pode só reaplicar o protetor na sequência e dá certo. Isso aí pra piscina também? Para piscina também. Mas a piscina tem um chuveiro ali, ainda é melhor, né? Porque tem um chuveirinho ali do lado, né? Vai ali, Você diz para pra reaplicar? tirar o cloro, não. Na piscina, na verdade, tirar o cloro é mais para que você não fique com a pele ressecada, né? Que você Mas eu posso passar direto. pode passar direto. A cada 2 horas, ou se passa muito tempo mergulhado, porque o protetor solar ele vai ter na embalagem a informação se é ou não resistente à água, e tem alguns que são muito resistentes à água. Aí esses resistem um pouco mais à imersão, mas mesmo assim precisa reaplicar. De Nenhum, 2 em 2 horas. nenhum resiste mais de 80 minutos, por exemplo. Perfeito. Bom saber. Já posso ter segurança em reaplicar aí, né? Uma pergunta. Nessa situação que a gente usa protetor todo dia, minha exposição ao sol é de Rômulo de casa para cá e de cá para casa. Porque só dentro do carro, meu carro é com película praticamente preta. Como a gente tira esse protetor? A gente tem que tirar esse protetor, por exemplo, tem algum processo de eu não deixar Resíduo. resíduo na pele? Se ele for muito resistente à água, ele pode ter uma dificuldade maior para ser removido, mas normalmente com água e sabonete, o banho normal, ele já vai sair. Alguns que são físicos, aqueles de bastão, aqueles que são tipo para surfista, eles realmente são mais aderentes, o que é bom para uma situação de extrema disposição, né, que você não quer que saia. Mas aí às vezes precisa de algum produto tipo demaquilante, cleanser oil, algo que vá ajudar na remoção para Eu facilitar isso. perguntei isso justamente pensando na maquiagem. Depois, quando ela se maquia, se desmaquiar é outro processo. É o que eu queria saber se para o protetor existe também essa... Em algumas situações, a depender da aderência do protetor, sim. Mas na maioria das vezes, o banho com água e sabonete já vai ser suficiente para retirar. Eu vou ter que providenciar um microfone para o Matheus vir para a bancada. Uma boa pergunta, uma excelente pergunta, né? Se a gente precisa tirar o resíduo do protetor solar. Se a doutora pudesse criar um manifesto, Hum. assim, uma revolução assim, mundial, assim. E esse manifesto você vai escrever a punho e ele vai dar certo. Todas as pessoas vão adotar uma ação que você vai escrever. Qual seria essa ação? Nossa, bem filosófico, né? Mas, assim, poderia até dizer em relação ao protetor solar, mas eu vou ampliar um pouco mais, né? Acho que as pessoas podiam ter mais autorresponsabilidade. De todo mundo tem o conhecimento à mão, mas a gente escolhe, às vezes, fazer errado, ou deixar de fazer, ou não se preocupar com isso. Então, é que uma vez que você tenha a informação e que você saiba o que é o certo e o errado, que você, na maioria das vezes, faça boas escolhas, né? Eu acho que seria a mensagem de que isso vai refletir em saúde, vai refletir em autocuidado. Eu acho que o mundo seria melhor dessa forma. Perfeito. O ser humano ele se cuidaria mais, né? Cada um cuidar de si, cuidar da sua família, do seu núcleo. Eu acho que eu tenho muito essa máxima, assim, que às vezes a pessoa está muito preocupada com o que está fora, com o externo, mas a gente tem que trazer essa responsabilidade da gente se cuidar, da gente ter essa responsabilidade mesmo. Acho que a gente bota a culpa muito na situação, nas pessoas, no mundo, mas a gente tem que trazer essa responsabilidade para si. Às vezes no SUS, né? Porque a saúde não traz. Mas eu sempre digo que o médico, ele é especialista em medicina. Quem é especialista em você é você mesmo. É você que sabe os sinais que tem ali. Qual que é o Seja parâmetro para perceber a de anormalidade. buscar ajuda, né, para ir para um dermatologista, seja eu não posso comprar um protetor solar, mas eu vou usar uma roupa mais coberta, eu vou tentar fazer alguma forma de mudar a minha rotina, o meu horário dentro das possibilidades para que eu não tenha uma exposição solar, isso no contexto do câncer de pele, por exemplo, né, mas a gente fazer o que precisa ser feito, vamos dizer assim, né, trazer a responsabilidade para si. E além dessa realidade que a pessoa não consegue comprar, tem uma que é pior ainda. É a pessoa que consegue comprar. E não usa. E que deixa vencer o protetor E que solar. deixa vencer. E que não usa. O que você acha que falta para que a prevenção ao câncer de pele se torne um hábito cultural, assim, no Brasil?
Ai, eu acho que é conhecimento mesmo, porque as pessoas não sabem as consequências. Se soubessem, se vissem ali o que famílias estão passando com a presença do câncer, as mutilações do corpo, né? Por exemplo, perder uma orelha, perder um nariz. eh, assim, quando a gente fala em câncer de pele, as pessoas, né, não imaginam as consequências que isso pode trazer. Então, não é uma brincadeira, não é um cancerzinho. Embora que o vaso celular, que é o mais frequente, ele tenha uma chance menor de ter metástase, localmente ele pode ser muito agressivo nesse sentido, de mutilações, né, de cirurgias maiores no rosto, por exemplo, ou em áreas expostas. Então a gente precisa, não precisa esperar para sentir na pele. A gente precisa se cuidar antes e a informação está aí. Por isso que eu digo que a autorresponsabilidade, né, o autocuidado é uma coisa que a gente precisa desenvolver mais. Ah, eu adorei, porque na hora que você faz uma ameaça ali, por isso eu gosto de contar histórias. Contar histórias. Era uma vez Maria. Maria adorava se bronzear. Ir para o clube de bronzeamento, fazer a marca da fitinha. Uhum. Aí, um belo dia, Maria descobriu que tinha câncer de pele. Ela precisou arrancar o nariz. Olha só que pesado. É. Você já conta uma história ali que choca. Mas isso acontece. É uma pessoa pública que vai ter que fazer uma biópsia na área estética da face, né? Isso não é infrequente. Na verdade, é muito frequente. E aí é um banho de água fria, né? Vamos dizer assim, quando a pessoa precisa passar por algo assim. Existe existe o momento certo que você recomendaria à nossa audiência, por exemplo, procurar o dermatologista? Então, todo mundo, seja criança até o idoso, precisa fazer uma visita ao dermatologista ao menos uma vez por ano. Para criança, para orientações e para a gente já ir fazendo esse trabalho de educação e prevenção, né, do câncer de pele. E todo mundo precisa ter sua pele examinada pelo dermatologista para que tenha a chance de ser feito um diagnóstico precoce, se esse for o caso. Perfeito. Estamos caminhando para o final do podcast. Se a gente fosse preparar assim, um kit básico do veraneio, assim, o que é que tem nesse kit? Sem dúvida, o protetor solar, mas uma, Hum, uma boa camisa de proteção, né? Um dois. chapéu, o óculos, água para se hidratar bem, eh, senso de responsabilidade. Eu gostei, ela é muito educada, porque eu falaria, tipo assim, vergonha na cara, né? Porque essa história de você ter um pote de protetor solar e terminar um mês de veraneio, ele tá cheio, né? Não usou. Não usou. Ou seja, não é só você ter o kit, né? É você É. ter o senso de responsabilidade de usar, né? Usar tudo. Achei interessante. Eu acho que, assim, nessa sua trajetória, você falou aí de mutilações. Eu acho que esse podcast a gente poderia ter brifado melhor com algumas historinhas reais ali, para dar um susto, né? Uhum. Mas, assim, com base nas histórias que você conheceu no seu consultório, assim, como médica, mas também como mãe, né? Alguém que cuida, né? Que sabe o que é cuidar do outro. eh, Qual a lição que você tirou para você desses casos que você acompanhou, desses casos mais trágicos? Eu digo que como médica é uma oportunidade incrível a gente poder aprender com os pacientes, né? Antecipar algumas coisas de vida que se passou. Então, eu falei muito de responsabilidade, né? E isso é o que eu aprendo no dia a dia, ou seja, a gente vai ter as consequências das escolhas que a gente faz. E não quero chegar lá na frente tendo o arrependimento que eu vejo no olhar dos meus pacientes por não terem cuidado da sua pele. Não é só sobre estética, não é só sobre estética. É sobre realmente autocuidado, é deixar passar, né, assim, ao longo da vida, cuidados mínimos que são fáceis de ser feitos, não é nada fora do normal. Uns por desconhecimento, outros por escolha mesmo. Mas e poder, de alguma forma, fazer mudanças ao longo da família. Então, quando a gente vê essas situações, né, de câncer de pele numa família, a gente tem a preocupação de
ensinar e de cuidar de todo mundo ali, dos filhos, das outras pessoas, das gerações mais novas, na tentativa de que isso não se repita. Acho que essa é a grande motivação, né? Além de cuidar da pessoa que tem um câncer de pele, mas é de evitar, levando o conhecimento e levando a informação para que isso não cada vez menos aconteça. Perfeito. E a gente vinha conversando na hora que você chegou aqui hoje mais cedo, a gente falou muito sobre essa questão da educação de base, né? Que o assunto era sobre empreender e tal, comunicação, mas eu acho que quando você fala assim, ter o conhecimento, eu acho que eu começaria na pré-escola. É muito mais fácil, porque agora você está num momento, nós estamos num momento curativo, Uhum. né? Você está no momento de rastreio, você está no momento de consciência para a pessoa descobrir que tem para tentar tratar ali. É. Não é só preventivo, né? Mas a gente está numa geração que é necessário, precisa de uma ação urgente, que é o que a SBD vem fazendo, junto com você e os colegas, né? Mas existe uma geração nova que está vindo aí, que vai sempre precisar de um curativo, e um curativo, um curativo. É. Quando a gente poderia ter essa educação lá na base. E aí talvez a gente nem precisasse desse curativo, né? Algumas iniciativas são feitas nesse sentido. A SBD até tem algumas, por exemplo, a revistinha da Turma da Mônica que ensina sobre esses conceitos de exposição ao sol. A gente leva essa informação a algumas salas de Olha, aula, que escolas. sensacional. Outros laboratórios também apoiam medidas como essa de levar a informação para, né, para a criança e para a família. Então, são iniciativas que a gente trabalha nessa vertente, tanto da prevenção como no diagnóstico precoce. E eu acho que tem muito impacto, sim, tanto em a pessoa tentar mudar o hábito desde cedo. Acho que faz toda a diferença. Se você pudesse resumir a mensagem do Dezembro Laranja, antes da gente encerrar, qual seria a mensagem? Busquem informações seguras, né? Fiquem atentos aos canais da SBD a respeito desse tema ao longo de todo o dezembro. É um momento da gente buscar informação e mudar hábito, né? Ter essa questão do autocuidado, cuidar de você e cuidar das pessoas que estão próximas da sua família, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer um diagnóstico, não o dermatologista fazer o diagnóstico, mas um ente da família, né? A esposa, uma mãe que manda, "Ó, não estou gostando desse seu sinal", vá buscar ali ajuda e fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. Então é uma chance de levar informação e de mudar realmente conduta, né? De mudar, ter ação em relação ao que fazer quando tiver uma lesão suspeita. Exatamente. O câncer de pele não é brincadeira, ele é sério, né? É bom fazer antes que se arrependa, né? Exatamente. Agora a mensagem, a última, viu? Prometo que eu vou liberar você. Que eu sei que já teve várias últimas, né? Não, mas eu queria deixar pro final essa. É, Uma mensagem que você deixaria similar, né? Só que para as mamães. Qual mensagem que você deixaria de prevenção ao câncer de pele para as mamães? Então, a maternidade ela traz também essa questão do ensinamento, né? Então a gente precisa ensinar as nossas crianças sobre os hábitos de exposição segura ao sol, eh, colocar em prática, assim, não é fácil, mas insistir, né, em usar o protetor solar, em usar a camisa de proteção, em escolher os melhores horários para estar exposta. Ninguém vai deixar de ir para a praia, de curtir esse momento em família, mas a gente precisa desde cedo lembrar que é importante preservar a saúde. E como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então a gente precisa incluir, né, esse momento de verão, os cuidados com a pele, lembrando que se a gente faz isso hoje, a gente vai estar prevenindo o câncer de pele lá na idade adulta. Então faz bastante diferença. Chegamos ao final. Quero agradecer a doutora Bárbara por ter comparecido. Você não sabe o quanto que é especial ter você aqui. O quanto que é importante ter a sua presença, a sua autoridade aqui como médica, né, como presidente da SBD, para trazer essa mensagem e trazer esse valor para o nosso podcast, para nossa casa. E sim, que eu espero que a gente consiga alcançar pelo menos uma pessoa, né? Não, se a gente alcançar uma pessoa, já fez toda a diferença.
mas tenho certeza que a gente vai sensibilizar muitas outras, né, e que a gente possa levar essa mensagem tanto de conscientização, mas também de diagnóstico precoce e sobre o que é o Dezembro Laranja e o que ele representa para a sociedade, né, cada vez mais. Então agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Perfeito. Essa casa é sua. Sempre que precisar desse veículo, conte comigo, conte conosco. Obrigada. E obrigado você que ficou até agora. Eu acho que já passou da hora de você deixar o seu like e seguir esse canal. E é isso. Aqui a gente fala do Blue Pro. A gente fala de medicina que humaniza, histórias que conectam.